Fala pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a atividade sexual e os problemas cardíacos. Será que aquele paciente que foi ter uma relação sexual e tomou remédio para ereção e teve um mal súbito ou passou mal, será que aquilo foi por causa do remédio? A gente vai conversar sobre isso. Eu sou o Cláudio Amorim, sou médico urologista e este é o canal Urologia Online. Bom pessoal, inicialmente a gente precisa saber da íntima relação da disfunção erétil com os problemas cardíacos. Para saber disso a gente tem que entender como é que ocorre a ereção. A ereção ocorre porque a partir do estímulo sexual ocorre uma vasodilatação nas artérias do pênis e o pênis se enche de sangue, aumentando de tamanho e ganhando rigidez. Então, todo paciente que tiver um problema cardíaco ou uma doença arterial, seja porque ele é obeso, diabético, hipertenso, tabagista ou mesmo idoso, vai ter um certo grau de lesão arterial, que pode dar problema tanto no pênis quanto no coração. Então, a disfunção erétil num paciente jovem pode ser um anúncio que aquele paciente, dali a alguns anos, pode vir a ter um problema cardíaco. Ou mesmo aquele paciente que já sabe que tem uma doença no sistema cardiovascular e tem a disfunção erétil apenas como mais uma manifestação clínica dessa sua doença de base. É importante a gente saber que a atividade sexual não deixa de ser uma atividade física. Então, o paciente tem que ter condições para desempenhar aquele ato sexual. Então, na maioria das vezes, não é o remédio em si que vai dar o problema no paciente. Geralmente é o próprio paciente que já não tem uma reserva para fazer o ato sexual, já tem uma condição de base que vai limitar ele naquele momento. Só para vocês terem uma ideia, a atividade sexual normal equivale a você caminhar 1,6 km em 20 minutos num chão plano, ou você subir 2 lances de escada em 10 segundos. Então vocês imaginam com isso que o paciente precisa ter um condicionamento físico mínimo para desenvolver essa atividade. Então, diante disso, foi elaborado um consenso chamado Consenso de Princeton, que foi uma reunião de especialistas, um painel de especialistas, para elaborar recomendações em pacientes com disfunção erétil e recomendações a respeito da atividade sexual em pacientes com problemas cardiovasculares. E esse consenso dividiu os pacientes em 3 grupos, que foi o paciente de alto risco, paciente de risco intermediário e o paciente de baixo risco. Quem seriam os pacientes de alto risco? Seriam aqueles pacientes com problemas cardíacos graves, pacientes que têm arritmias de difícil controle, que por vezes precisam até de cardioversão, ou pacientes que tiveram infarto agudo do miocárdio há menos de 2 semanas, ou ainda aqueles pacientes com insuficiência cardíaca grave, classe 4, que têm desconforto, que não conseguem realizar atividades básicas do dia a dia, como arrumar uma cama, tomar banho. Então são pacientes graves, ou ainda aqueles pacientes que têm uma hipertrofia do músculo do coração que impede a saída do sangue, ou que têm um estreitamento da válvula aórtica, impedindo também a saída do sangue. Esses pacientes têm sintomas no dia a dia já graves. Então são pacientes que a própria atividade sexual já deve ser desaconselhada. Eles têm que se dirigir a um cardiologista para fazer uma avaliação e ter esse problema resolvido e quem sabe eventualmente após esse tratamento cardíaco ele vai ter uma vida sexual retomada. E os pacientes do risco intermediário são aqueles pacientes que têm 3 ou mais fatores de risco para problemas cardíacos, por exemplo, diabetes, hipertensão e tabagismo, ou que tiveram um infarto, por exemplo, entre 2 a 6 semanas, ou ainda que têm uma insuficiência cardíaca moderada, ou mesmo aqueles pacientes que não têm problemas cardíacos, mas têm sinais de doença arterial, seja periférica, nos membros inferiores, por exemplo, ou AVC. Esses pacientes, eles precisam ser estratificados corretamente. O que eles vão fazer? Vão se dirigir a um cardiologista, vão fazer testes, por exemplo, testes ergométricos, para ver em que classe eles estão de fato. Se eles são pacientes que vão para o alto risco ou se eles vão para o baixo risco. E quem seriam os pacientes de baixo risco? Bom, seriam pacientes, por exemplo, que não têm sintomas nenhum e que têm 2 fatores de risco de doença cardiovascular. Por exemplo, paciente obeso e diabético, ou um paciente tabagista e hipertenso. Ou ainda aqueles pacientes que têm uma hipertensão, mas está controlada, toma o seu remédio, a hipertensão está controlada, ele vai no cardiologista regularmente, sabe que está tudo ok. Ou ainda mesmo um paciente que já infartou, mas é um infarto que tem mais de 6 semanas.
ou aquele paciente que passou por uma revascularização do miocárdio, seja por cirurgia ou seja pela colocação de um stent, e essa revascularização foi eficaz, resolveu o problema do doente, revascularizou a área que anteriormente era isquêmica. Ou ainda pacientes que têm uma fibrilação atrial, mas é uma fibrilação leve, compensada, ou mesmo aqueles pacientes que têm uma insuficiência cardíaca leve, ou mesmo uma estenose de válvula aórtica leve. Então, são pacientes que têm problemas cardíacos, mas têm sintomas leves. Esses pacientes podem ser liberados para ter relações sexuais sem problemas. Então, pessoal, é isso que eu queria falar hoje. Eu queria mostrar para vocês a relação da disfunção erétil com os problemas cardíacos. E a maioria desses eventos que a gente toma conhecimento, essas histórias de eventos súbitos durante a relação sexual, eles não são necessariamente por causa do uso do medicamento. Eles são muito porque o paciente já era um paciente doente sistemicamente, já tinha problemas cardíacos, mesmo que ele não soubesse, certo? Então é importante conscientizar, não ter o medo do remédio, mas também conscientizar vocês de que vocês devem procurar o seu urologista para lhe orientar na prescrição do remédio e o seu cardiologista para tratar essas outras comorbidades, certo? E é isso que eu queria falar hoje. Se gostaram do vídeo, deixa um like, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que você sabe que tem algum problema cardíaco e que toma um remedinho de vez em quando, beleza? Deixa um comentário, faça alguma pergunta, se inscrevam no canal e até a próxima.